Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus, começando para vocês o pós-jogo de São Paulo 2, Flamengo 1, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Pessoal, acho que a partida pode ser dividida em dois tempos. Apesar da partida ter sido muito disputada, no primeiro tempo foi mais morno, a gente não teve tantas faltas, tanto é que, se eu não me engano, não teve nem cartão, além do cartão vermelho que o Jorginho levou no final da partida. Então foi um jogo duro, mas limpo, as duas equipes querendo procurar a vitória. São Paulo voltou com o sistema de 3 zagueiros, achei que ele ia lançar o Tapia, não lançou, foi com o Caleri, Enzo Dias voltou pela ala, então a gente teve uma boas voltas que o Crespo incorporou nesse time do São Paulo. E aparentemente o nosso sistema é 3 zagueiros mesmo, porque contra um Flamengo, que é um dos melhores elencos, o São Paulo estava conseguindo bater de frente. O São Paulo estava bem vivo no jogo, até na transmissão não tinha como esconder. Acho que todos os narradores que estavam sendo transmitido o jogo reconheceram que o São Paulo estava batendo muito diferente e às vezes até melhor que o Flamengo, querendo até mais. Aí o segundo tempo, onde vieram os gols, para mim a primeira jogada, o gol do Flamengo, ele tem um pequeno erro ali do Arboleda, ele tá fora da área, depois ele volta, aí ele troca de marcação com o Sabino, é nessa hora que o Alexandro lança uma bola que o Pedro faz uma jogada de vôlei de praia. Ele só dá uma peitada na bola e o Plata vai lá e abre o placar pro Flamengo. Já no gol do São Paulo, para mim tem que ser enaltecida a partida do Marcos Antônio. O Luciano jogou muito bem, Caleri jogou muito bem, Danielzinho, Bobadilha, enfim. Acho que a partida do São Paulo foi impecável. A gente não via o São Paulo jogando tão bem com um time tão superior há tanto tempo. Então o São Paulo foi muito bem. Mas para mim, os passes, o Marcos Antônio nos dois gols, ele estava envolvido. A virada de jogo pro Enzo Dias foi coisa absurda. E o cruzamento é o cruzamento que a gente estava esperando de um ala, coisa que o São Paulo é muito difícil encontrar. O Enzo Dias, a gente ficou com ele porque a gente viu que não teria outra opção. O Wendel, ele pode ter passado pelo Porto, pode ter rodagem em UEFA Champions League, mas não é a mesma coisa, querendo ou não. Para mim, o Enzo Dias, ele é muito mais jogador que o Wendel. Aí vai lá o Luciano, que nunca se esconde, é verdade. Eu tenho até algo contra o Luciano, que é os pitis que ele dá, que eu sinceramente não sei o porquê. Sempre quando ele tá bem, ele vai lá e dá algum piti e acaba sendo expulso e sendo ausência sentida pelo São Paulo, porque a gente não tem um meio armador no nosso camisa 10. Se ele não tiver em campo, é sentida a ausência dele. Então ele foi lá, mas essa partida ele pegou e carregou o São Paulo. Para mim, é um dos que carregou o piano esta noite. Ele vai lá de cabeça, o Léo Pereira, acredito que Léo Pereira, eu acho que estava no lance, dá uma falhada ali no tempo de bola, mas o Luciano não tem nada a ver com isso, vai lá e faz o gol de cabeça, seu gol 104 pelo São Paulo, se eu não me engano. Ele foi lá, pegou a bandeirinha, enfim, fez a comemoração dele normal. Mas aí a gente vai pro segundo gol do São Paulo, para mim, de novo, Marcos Antônio brilhando, e Caleri fora da área, e o Luciano também. E aí o Luciano faz aquele lance, e aí um vacilo, pode ser, no primeiro gol do São Paulo tem um pequeno vacilo também do Varela. Acho que a marcação que ele estava fazendo no Enzo Dias estava muito espaçada, então deu pro Enzo Dias fazer aquele cruzamento primoroso pro Luciano. E aí no segundo lance, para mim, mais um vacilo da zaga, do Pulgar no caso, do Flamengo. E aí o Danielzinho, que não é bobo nem nada, pegou a sobra e meteu para o fundo da rede. São Paulo se mostrou superior da partida toda, ou pelo menos em grande parte da partida, na questão de querer vencer, precisar tomar resposta nesse momento monótono. Eu só acho engraçado que a TV Globo ele não coloca como que se o Flamengo tivesse também passando por um bom momento. O Flamengo está passando por um bom momento, ele está quase na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, assim como o São Paulo, mas aparentemente os comentaristas, narradores só estavam falando que o São Paulo precisava vencer. O Flamengo é o último campeão da Libertadores, do Brasileiro, ok, mas é outra temporada, a gente tem que virar a página, e se o São Paulo tá ruim, o Flamengo também tá. Aí a gente tem um lance polêmico para mim no final. Rafael deu aquela salvada, fazia tempo que a gente não falava isso, Rafael tava vacilando demais, mas ele dá aquela salvada que a gente sempre sabe que pode contar com ele, dessa vez não foi diferente. E aí o Alan Franco, ele disputa a bola, o Arrascaeta ele chuta a bola antes do Alan Franco tocar nele, e aí o pessoal da Globo, que estava esperando o lance polêmico do Wilton Pereira Sampaio, já analisou. Em primeiro momento eles até falaram que não foi, mas depois conseguiram uma imagem que mostra o toque, e aí esse toque é possível pênalti,
E aí o Jorginho foi querer chorar lá no árbitro. O Jorginho, que é São Paulino, queria vir pro São Paulo, ficou falando que só dava falta pro São Paulo, não sei o que, dava falta pro outro lado, como se ele não fosse São Paulino. Mas enfim, isso aí é dor de cotovelo, não veio pro São Paulo, não foi escolhido na época que o Lucas veio, provavelmente por isso que deve ter essa dor. Foi campeão do Flamengo, tem seus méritos aí pela carreira da Europa, mas pra mim achei uma escrotidão. O Vitor Pereira Sampaio foi lá e deu cartão vermelho pra ele. Quis falar muita coisa, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dando esse piti, sendo que nem pênalti foi. Mas Flamengo novamente perde para o São Paulo. A gente tem um histórico positivo contra o Flamengo, por mais que seja pequeno, mas é positivo. Então, o São Paulo inicia muito bem o Brasileiro. Espero que a gente consiga transmitir isso para nosso Campeonato Paulista, que a gente está precisando. Será que foi a chegada do Rafinha? Será que foi pago os direitos de imagem dos jogadores? A gente nunca vai saber. Hernan Crespo, será que na corda bamba funciona melhor? Não sei dizer, mas o importante é que o São Paulo venceu, convenceu, e a gente espera que no Paulista faça a mesma coisa. Pessoal, esse foi o pós-jogo de São Paulo 2, Flamengo 1. Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe e até mais.